Bandidos usaram uma estratégia silenciosa para furtar dinheiro de caixas eletrônicos no interior do Rio Grande do Sul. Por volta das 9 horas da noite, o criminoso entra na sala de autoatendimento da agência. Ele cobre a câmera do terminal e depois invade o sistema eletrônico. Repare que o homem não se importa com a chegada de clientes. Sem danificar o aparelho, ele saca 40 mil reais. A ação durou cerca de 2 horas e aconteceu em Santa Maria, no interior gaúcho. O assaltante flagrado nas imagens é o paranaense Rodrigo Batista Porto. Ele foi preso com outros 3 comparsas, 2 de São Paulo e 1 do Ceará. A polícia agora tenta descobrir como a quadrilha acessa o sistema de segurança dos caixas eletrônicos para sacar o dinheiro. A hipótese é de que o criminoso seja ex-funcionário de uma empresa de fabricação ou manutenção dos terminais. Alguém que sabe ludibriar, que conhece uma fragilidade, uma vulnerabilidade do equipamento e, se aproveitando dessa situação, conseguir fazer a retirada dos valores. Em 2 semanas, os criminosos agiram em pelo menos 12 cidades gaúchas e furtaram mais de 100 mil reais. De acordo com as investigações, só há registros de furtos onde os terminais são mais antigos e a tecnologia, portanto, mais vulnerável. Os roubos de carga aumentaram 8% no ano passado no estado de São Paulo. Para tentar conter os bandidos, as empresas de transporte investem pesado em segurança, o que, no final das contas, encarece o produto. Rodovia Anhanguera, trecho entre Jundiaí e Campinas, interior de São Paulo. Nesta região, que já ganhou até o apelido de Triângulo das Bermudas, em referência ao local do Oceano Atlântico, onde navios desapareciam, o roubo de cargas aumentou 45% em 2013. Em todo o estado, o crescimento foi de 8% em relação a 2012. Em um dos casos, em Guarulhos, na Grande São Paulo, criminosos invadiram um depósito e encheram um caminhão inteiro com as mercadorias. Este ano, só em janeiro, já aconteceram 200 roubos a mais que no primeiro mês de 2013. Os produtos mais visados são eletrônicos, celulares e medicamentos. No Brasil, estima-se que R$1 bilhão em cargas sejam roubados e negociados todo ano. O diretor de logística dessa empresa, que já teve 5 caminhões roubados este ano, diz que a insegurança eleva o preço dos produtos. Hoje a gente está falando aí de aproximadamente 1%, né, sobre o valor da nota fiscal que a gente investe em segurança de carga. Apesar do aumento de casos, equipamentos como este, chamados de iscas digitais, estão ajudando empresas de segurança a recuperar boa parte das mercadorias. O dispositivo fica escondido na embalagem ou até mesmo dentro dos produtos e permite a localização exata das cargas roubadas. Este especialista em gerenciamento de risco explica que o equipamento é mais eficiente por não ficar preso ao caminhão e por ser praticamente à prova de bloqueio. A gente faz a identificação, fica próximo do local e aciona os órgãos de segurança pública. Polícia Militar Rodoviária, Militar, Polícia Civil. A bandidagem está de olho até em passarinho agora, irmão. A dona de uma loja de animais da Vila Leopoldina, bairro de classe média de São Paulo, não aguenta mais os ataques de ladrões. No último deles, Joyce, uma idosa participou do roubo de um pássaro avaliado em mais de R$3 mil. Veja só. Repare nestas 3 pessoas atravessando a rua. Parecem uma família. Um dos rapazes até ajuda a senhora de idade. Eles entram nesta loja de animais silvestres sem levantar nenhuma suspeita. Procuram uma ave. A idosa chega até a se encantar por uma. Neste momento, o homem de camisa rosa abre a gaiola, pega o passarinho e coloca o animal na bolsa da idosa. Veja de novo na imagem aproximada. Em seguida, os bandidos vão embora, segurando a senhora na mão e levando o passarinho dentro da bolsa. O crime aconteceu na semana passada, mas as imagens só foram divulgadas agora. O furto foi nesta loja de animais silvestres na zona oeste de São Paulo. O pássaro é o mesmo dessa espécie aqui, Loris borneo, uma ave dócil de fácil manejo e que custa R$ 3.500. Mas o valor sentimental é muito maior, né? A gente, desde sexta-feira, está muito complicado para a gente que gosta de trabalhar, porque a gente realmente fica pensando na ave, se ela está tendo um trato adequado, né? Tudo isso. A ave de cores vibrantes não é brasileira. Ela vem de longe, da região da Austrália. Tímida, se esconde entre os meus cabelos. E o que mais preocupa os tratadores é a alimentação.
A natureza é uma ave que se alimenta exclusivamente de néctar, então ela tem uma alimentação diferenciada, que é uma dieta 100% líquida. A segurança no local será reforçada. Muitas preciosidades são criadas e vendidas aqui. Algumas valem mais de 40 mil reais. E na loja tem outras aves exóticas. Eu nunca imaginei segurar uma cacatua alba, essa espécie aqui, ó, branquinha, linda. E olha só do meu lado o tamanho dessa arara azul. Ela tem só 2 aninhos, mede 1 metro e pesa 1,5 kg. Este papagaio é um tanto exibido. Já estes pássaros são namoradores, adoram um chamego. Mas a top model é esta cacatua gala, que se sente numa passarela. E a gente acaba se surpreendendo, infelizmente, com esse tipo de gente, né? Eu vou qualificar dessa forma, que entra com má intenção. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Pânico na ponte Rio-Niterói. Passageiros e motorista foram assaltados nessa madrugada. O ônibus estava lotado. Mesmo assim, teve troca de tiros. Um policial militar reformado reagiu e foi baleado. E a espera terminou. O delator do mensalão é preso e já cumpre pena em presídio de Niterói. Roberto Jefferson demonstrou calma. A preocupação agora é pagar a multa de mais de 700 mil reais. Simpatizantes do deputado cassado fazem vaquinha para pagar a quantia. E exclusivo, nossa reportagem foi até a casa da menina de 7 anos atingida por uma bala perdida no Lins de Vasconcelos. Ela estava na cozinha quando foi baleada de raspão. Depois disso, começou um protesto violento, com o ônibus e a UPP da região incendiados. E tem novidade nos ônibus do Rio? Eduardo Oliveira. É isso mesmo, Liane Borges. A partir de agora, todos os novos ônibus que forem comprados para servir ao transporte municipal terão que ser equipados com ar-condicionado. O decreto foi publicado ontem. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Pânico entre passageiros e motorista durante assalto a ônibus nessa madrugada na ponte Rio-Niterói. Um policial militar reformado reagiu e foi baleado durante a ação de bandidos. O repórter Rafael Paiva traz os detalhes. Eu passei por uma situação dessa na minha vida. Realmente foi uma sensação de muito medo e impotência. O ônibus que faz a linha Castelo-Itaipuaçu, região oceânica de Niterói, seguia lotado com aproximadamente 50 passageiros quando 2 criminosos acima de qualquer suspeita embarcaram na rodoviária Novo Rio. Pega aí alguns passageiros e 2 indivíduos subiram no veículo. Pagaram passagem, um lato, um branco com a muleta. Anunciaram o assalto. Pegaram os pertences de alguns passageiros e sempre pedindo para não ligar pisca-alerta, farol, pedir para os passageiros fecharem as cortinas, acender a luz do salão e sempre pedindo para pegar a avenida, fazer o retorno para pegar a Avenida Brasil. O momento mais tenso foi quando um policial reformado que estava entre os passageiros reagiu, foi baleado pelos bandidos e depois humilhado por eles. Houve tiro lá na frente, mais um tiro. E um pouco antes do tiro, a gente escutava que o rapaz branco mandava o senhor colocar a cabeça entre os joelhos, entre as pernas. Ele falou, não, é tudo nosso, é execução, começou a dançar e debochar. E ainda ficar falando, ele tá respirando ainda, vou dar mais um tiro. E o azulão falou, não, deixa ele que ele já vai morrer.
O tenente atingido na cabeça, identificado como Jorge Magalhães, de 63 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e passou por cirurgia durante a madrugada. De acordo com o funcionário da empresa, foi o GPS instalado no interior do veículo que avisou que o ônibus havia saído da rota e imediatamente a polícia militar foi acionada. O ônibus possui 3 câmeras de segurança que talvez possam identificar os criminosos. De acordo com o motorista, a dupla desceu e seguiu andando tranquilamente na altura da comunidade conhecida como Kelson, na Penha. E pelo visto, não precisaram mais das muletas, já que foram abandonadas no interior do coletivo. É mais um caso de assalto a ônibus. O policial militar reformado continua em estado gravíssimo, internado após passar por cirurgia. E é uma situação muito difícil, passageiros, motorista e também para o policial que está, porventura, dentro de um coletivo, né? Como é que vai fazer? Está aqui ao meu lado o delegado Carlos Augusto Nogueira para comentar esse episódio. Para um policial militar, mesmo reformado, que anda nos ônibus, que anda pela cidade, fica muito difícil não reagir numa situação dessas, não é? Bom dia. Bom dia. Fica muito difícil não reagir, Liane, porque se ele não reagir, ele vai ser identificado e vão matá-lo. Se ele reagir, ele pode atingir outras pessoas. Então é uma situação muito difícil, ele fica entre a cruz e a espada, né, como nós dizemos. Eu acho que, desse caso, por exemplo, ele reagiu, foi descoberto e sofreu essas humilhações. Até o ônibus tem câmeras, né? Há câmeras no ônibus, então vai ser até possível identificar melhor os marginais. Apesar de que eles também não estão se importando muito com as câmeras de segurança, né? Como nós temos visto, várias vezes entram pessoas, assaltam, como foi no caso desses dois aí, olha só. Doutor, acompanha comigo, com muletas eles entraram, ou seja, a ousadia é muito grande aqui pelo Rio de Janeiro. É uma imaginação muito fértil, né? Muito fértil, né? E, infelizmente, acabou com esse episódio uma pessoa, um policial em estado grave. Doutor, continua aqui comigo, nós vamos para uma outra reportagem, peço que o senhor também acompanhe para a gente depois comentar. Porque foi enterrado no cemitério em Sulacap o rapaz que, segundo a família, foi espancado por PMs durante uma abordagem policial nesse fim de semana em Campinho. Os parentes, claro, estão revoltados. A ordem de parar é um tiro de fuzil que parte a cabeça de uma criança no meio, sabendo que foram todos policiais bêbados e drogados que fizeram isso. Parentes e amigos foram se despedir do jovem Fabiano de Oliveira, de 17 anos. O corpo do rapaz foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O sentimento de tristeza e dor tomou conta dos familiares. Segundo a família, Fabiano estava na companhia de um amigo quando voltava de moto da casa de uma amiga deles. Um dos rapazes contou que o carro da polícia fechou a moto em que eles estavam. Em seguida, 2 policiais começaram a espancá-los. Os 2 jovens foram levados para a UPA de Madureira, mas Fabiano não resistiu aos ferimentos e já teria chegado morto à unidade de saúde. Não quero nada, é só justiça, que esses bandidos fardados paguem pelos que eles fizeram. Infelizmente, né, doutor, mais uma vítima aí de uma ação que parece-me muito errada da Polícia Militar, né? Agora, como é que o senhor avalia essa conduta dos PMs? Muitas vezes as pessoas até confundem, né? Polícia Civil, Polícia Militar, colocam tudo num bolo só, né? Polícia não presta. Como é que o senhor avalia a conduta de policiais assim? O fato é terrível, né? Essa família jamais vai se recuperar dessa perda. Há policiais que, infelizmente, cismam em denegrir a imagem da instituição. A Polícia Militar tenta subir, faz um trabalho razoável, um trabalho bom, e aí 4 ou 2 policiais fazem esse tipo de coisa. No caso dessas pessoas, esses policiais vão pagar ou por homicídio ou por lesão corporal seguida de morte, que a pena é quase a mesma coisa, né? Aí vão escolher testemunhos, a perícia vai trabalhar no sentido de avaliar as lesões, o contexto fático todo para que a prova fique bem robusta e essas pessoas devidamente presas. Isso cabe à Polícia Civil também investigar. Cabe à Polícia Civil investigar a conduta desses policiais militares. Além da própria Corregedoria da Polícia Militar, não é isso? Sim, também. Vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor, porque olha só, os ônibus do Rio vão ter ar-condicionado agora, né? Bom para todo mundo. Se isso funcionar na prática, eu vou ao vivo com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações. Eduardo, é isso mesmo? Então, o quentão tem os dias contados?
Olha, tem uns dias, não, vamos dizer alguns anos contados, pelo menos até 2016, quando a Prefeitura pretende ter 100% da frota com ar-condicionado. O decreto foi publicado ontem, viu, Liane Borges? Dos 8.788 coletivos cariocas, apenas 1.654 têm ar-condicionado. E neste verão de calor intenso e com uma sensação térmica de deserto, a Prefeitura resolveu fazer essa mudança, pelo menos até 2016, até as Olimpíadas. De cada 10 ônibus, Liane, apenas 2 têm ar-condicionado. Portanto, até 2016, os cariocas vão ter ainda que enfrentar muito calor até que 100% da frota mude e tenha o ar geladinho para que eles consigam ir e vir para o trabalho, voltar para casa com ar-condicionado, viu? É uma medida depois da polêmica do aumento das passagens. Agora, eu sempre disse isso, eu acho que o delegado está aqui comigo até concorda, né? Aumentar a passagem é ruim, é complicado, mas se a gente vê a frota melhorar, ok, né? As pessoas acham que até aguentam essa situação. Agora, aliás, a gente está com o secretário Carlos Roberto Osório por telefone, secretário municipal de transportes. Muito obrigada, bom dia, secretário. Então é isso mesmo, a partir de agora, os novos ônibus vão ter todos ar-condicionado. Isso já está confirmado? Bom dia, Liane. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. Exatamente isso, Liane. Ontem a Prefeitura publicou um decreto que obriga que qualquer novo ônibus que entre em circulação no Rio de Janeiro seja obrigatoriamente dotado de equipamento de ar-condicionado. Com isso, nós garantimos que vamos cumprir a meta de até o final de 2016 toda a nossa frota de 8.800 ônibus disponha de ar-condicionado. Isso é uma exigência do carioca. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade quente e nós precisamos garantir esse conforto ao passageiro. Com o reequilíbrio da tarifa, existem condições de investimento por parte das empresas e a Prefeitura vai exigir o cumprimento dessa regra. Então, Liane, de maneira muito prática e objetiva, nenhum novo ônibus entra em serviço no Rio de Janeiro que não tem ar-condicionado. E a notícia para o carioca: os primeiros 250 novos ônibus com ar já serão entregues até o final do próximo mês de março, com as entregas começando logo depois do carnaval. Então, com isso a gente diz choquentão aqui no Rio, né, Liane? Tem que... Era uma espera antiga, né, de todos os passageiros. Agora tem que melhorar também metrô, trem, não é isso, secretário Barcas? Agora, os ônibus, então, eles vão deixar aos poucos de circular isso ou vão se equipar com ar-condicionados? Não, os ônibus antigos vão ser substituídos gradativamente por novos ônibus com ar-condicionado. Entendi, então nós deixa estamos de funcionar. preparando. Sim, entendi. Exatamente, nós estamos preparando um plano de renovação de frota e todos os ônibus antigos ao longo do tempo serão substituídos e nenhum ônibus novo entra em circulação que não tenha ar. Agora, secretário, aproveitando essa entrevista, como é que está hoje a situação do centro do Rio? A gente tem falado há vários dias, né, que enfim, as pessoas estão se acostumando ali. Já melhorou ou as pessoas estão sendo multadas ainda ali na Rio Branco? Olha, nós temos um volume muito pequeno de carros infringindo a proibição de circulação pela Avenida Rio Branco. Os equipamentos de fiscalização eletrônica estão instalados e ligados, mas nós estamos registrando muito poucas infrações por dia, o que é uma boa notícia. As pessoas já estão se acostumando com essa questão na região central da cidade. Evidentemente que nós temos uma situação de contingência no centro, com o fechamento do mergulhão da Praça 15 e também o fechamento da perimetral. Isso gera uma situação de contingenciamento, mas nós estamos trabalhando duro para equilibrar essa situação. Isso vai se acomodar na nossa visão ao longo das próximas semanas. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia. Bom dia a todos. E parentes da criança baleada no Lins de Vasconcelos acusam um policial militar de ter feito disparo. Na domingo, após sido atingida, houve um quebra-quebra na região, mas nós mostramos ontem aqui. 3 ônibus e até a sede da UPP foram incendiados. O repórter Eduardo Oliveira foi até a casa da família com exclusividade saber o que de fato aconteceu. Pode rodar. O que você imaginou que pudesse ser? Bomba. Achou que era uma bomba? É. O barulho foi muito forte? Foi. Fez assim, bum! Maria Clara Henrique da Silva tem 7 anos. Ela está traumatizada e não quer mais voltar para casa. A menina foi atingida por um tiro de raspão no ombro. Você estava em casa tranquila, aí tomou esse susto. Estava em casa bebendo guaraná na pia. De acordo com testemunhas, tiros foram efetuados aqui dentro da comunidade Cachoeira Grande,
que faz parte do complexo do Lins. Um deles acabou atingindo a parede desta casa. A menina Maria Clara, de 7 anos, estava aqui dentro da cozinha pegando um refrigerante quando acabou sendo baleada no ombro. Eu pensei que tinha sido uma bomba jogada aqui dentro da minha casa, mas quando fui ver era uma bala que ela atingiu ela no ombro dela. E quem teria efetuado os disparos? Policiais. Contou que e passou um moleque correndo e o cara por trás de uma pedra deu um tiro. E foi embora. Olha só o tamanho do buraco que ficou aqui deste outro lado da parede que dá para a cozinha. O protesto começou poucas horas depois da notícia de que uma criança da comunidade teria sido baleada por um policial militar. Revoltados, foram para as ruas e chegaram a incendiar 3 ônibus. O motorista está lá dentro? Logo depois que o ônibus foi incendiado, a rede elétrica aqui da rua foi atingida pelo fogo. Olha só como é que ficaram os cabos elétricos, totalmente queimados e espalhados pela rua. Este mini mercado também foi atingido pelo incêndio e ficou parcialmente destruído. Tocaram fogo aí no ônibus, aí o fogo passou, né? Passou aí pro mercadinho, nos fios, e foi o terror na rua. Querem se mudar, ok? Como é que vai ser, né, agora, com ela não quer voltar para casa? Fazer o quê? A menina está aterrorizada, mas ontem também os moradores daquela região ficaram da mesma maneira desesperados, com aquele fogo todo, aquele incêndio. O senhor não acha que é uma atitude talvez desmedida pelo fato da menina ter sido atingida de raspão? Claro que poderia ter sido pior, mas o senhor não acha estranho esse protesto violento assim? Por mais terrível que seja esse disparo, foi uma coisa terrível, ninguém pode ser atingido por nada. Eu queria chamar a atenção de você e do pessoal que está em casa para raciocinar na seguinte proporção. É normal uma pessoa ser atingida de raspão e haver tanto quebra-quebra assim, ônibus pegando fogo, rede elétrica, todo mundo fazendo bagunça. Sabe o que acontece, Eliane? Tem uma UPP ali. Então, os remanescentes, os traficantes que permaneceram na comunidade tentando teimar com a UPP, de alguma forma que não foram presos também, eles causam esse tipo de tumulto, essa balbúrdia, se aproveitando desses momentos. Eles fazem isso até para que a população fale, pô, tá vendo a UPP, não dá certo, coisa e tal. Eu acho que isso aí é desproporcional, é muito estranho um protesto desse tamanho relacionado a um fato terrível, claro, mas um protesto desse tamanho de queimar ônibus, eu acho um pouco desproporcional. Em relação ao tiro ter sido disparado por um PM, como acusa a família e vizinhos ali, o que o senhor pensa a respeito? Isso tem que ser apurado. Nós temos que ouvir as testemunhas, nós temos que pegar as armas dos policiais investidos naquelas funções ali e fazer uma perícia. Ou seja, tem que haver um trabalho para que não haja também esse tipo de coisa. Entendeu? E apurar se houve realmente tiro por parte de um policial ou não, se estão dizendo isso. Enfim, é uma apuração que o perito também vai ter que trabalhar para ver a direção do projetil, o projétil, né? Tanto faz falar uma coisa como outra. Ver qual o projetil que invadiu a casa. Parece fuzil. Parece fuzil. Que faz um rombo no final, parece, né? Parece fuzil. Parece que ela foi atingida também por estilhaços, né? Porque se pegasse nela da forma que entrou, ia machucá-la muito mais, a menina. Coitada. Então é bem provável e só a perícia vai saber. Porque eu fico um pouco reticente, então, em relação a essas situações. Sempre que alguém é atingido, rapidamente se culpa um policial militar. Não que muitas vezes não tenham sido realmente policiais, mas é tão rápido isso, sem que haja uma apuração detalhada dos fatos, que eu me pergunto realmente se não há alguma coisa por trás. Muito obrigada, doutor. Nada que isso. E um suspeito de assalto na Zona Sul se jogou na lagoa durante a fuga. Você vai ver essa história. Os bombeiros ajudam a polícia nas buscas pelo homem dentro da lagoa, mas apenas o comparsa foi preso com 3 celulares. A reportagem é do Rafael Paiva. Homens do Corpo de Bombeiros foram chamados para dar apoio aos policiais na busca pelo suspeito. Refletores foram usados para reforçar a iluminação na lagoa e até um barco ajudou nas buscas. A suspeita era que o homem estaria escondido num deck de madeira próximo ao local da abordagem. Dezenas de curiosos acompanhavam a ação dos policiais e bombeiros. Quase 1 hora depois da caçada ao suspeito, ele não foi encontrado. De acordo com informações dos policiais da tropa de choque da Polícia Militar, uma garota que tinha acabado de ser assaltada aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e teve o celular roubado, disse a eles que 2 homens em uma moto tinham acabado de cometer o crime. Essa daqui foi parada com 2 suspeitos. Ao serem revistados pelos policiais, um deles se jogou na lagoa, mas o outro acabou sendo apreendido. Com a dupla, 3 celulares foram encontrados e um dos aparelhos que não parava de tocar era justamente do homem foragido.
Cansado dos inúmeros assaltos na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, esse morador que prefere não mostrar o rosto faz um desabafo. Geralmente são 2 ou 3 meninos de 16, 17 anos, você vê que são meninos pequenos, um fica sempre nas duas pontas e eles vêm com, enfim, aqueles alicates enormes para cortar a bicicleta. Todo dia eu corro na Lagoa, às 9 horas, 9h30 da noite, todo dia tá tendo ladrão aqui. Essa cicatriz aqui foi na Praça Santos Dumont, 2 pivetes me puxaram a minha bolsa e me jogaram no chão e eu tenho uma cicatriz aqui. A criminalidade está no Rio de Janeiro inteiro, não é só aqui. Gente, desculpa, eu voltei rindo porque é surreal essa história. Um indivíduo vai na Lagoa para escapar e consegue, porque a polícia até agora não localizou esse comparsa, né? O outro foi preso. Agora, o delegado Carlos Augusto Nogueira também acompanha, impressionado aqui, mas ele disse que não é comum, né, doutor? Isso já aconteceu? O senhor era delegado ali da região? Já aconteceu ali, já aconteceu na Lagoa da Barra, já fui delegado daquela região que pegava um pedaço da lagoa. E é uma coisa, das 3 vezes que se jogaram, nós conseguimos capturar os indivíduos, inclusive recuperar os bens, como foi recuperado ali o celular. É importantíssima essa recuperação, até para que você possa avaliar o bem e incriminar a pessoa com uma prova material. Agora, o indivíduo deve ser maratonista, não é possível. Muito obrigada, doutor. E o ex-deputado Roberto Jefferson foi para o presídio de Niterói. Agora eu vou voltar ao vivo com o Eduardo Oliveira, que tem outras informações. Então, Eduardo, para ele a casa caiu, né? Olha, com certeza, viu, Eliane Borges, ele já está cumprindo a pena de 7 anos de prisão em regime semiaberto no Instituto Penal Coronel Francisco Espargoli Rocha, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele preso no final da tarde de ontem, encaminhado aqui para o Rio de Janeiro, passou por 2 baterias de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e por volta das 8h da noite ele foi encaminhado para o Instituto Penal em Niterói. Agora, o Cid Marcos acompanhou toda essa movimentação pouco antes da prisão dele. Vamos ver detalhes da reportagem agora com o repórter Cid Marcos. Em mais uma manhã de espera, o ex-deputado apareceu na varanda da casa dele em Levi Gasparian, a quase 150 quilômetros do Rio. Estou em casa, é o destino. Tem que cumprir a minha vida. Durante o fim de semana, Jefferson saiu para um passeio de moto e disse que estava desfrutando os últimos momentos de liberdade. O mandado de prisão foi emitido por volta de meio-dia desta segunda-feira e mostrado aos jornalistas pelo delator do Mensalão. Irreverente, afirmou que não estava arrependido. Caí de pé, entrei pela porta da frente, saí. A minha música é My Way. Não me rendi, não ajoelhei e fiz da minha maneira. E ainda estava otimista com o país? Eu penso que o Brasil melhorou. A fiscalização da imprensa, eu leio todo dia os jornais, as revistas, é intensa e os políticos melhoraram o seu comportamento. Não dá mais para brincar com a opinião pública nacional. O ex-deputado foi levado pela Polícia Federal ao Rio de Janeiro às 2 da tarde. No IML, ele fez exame de corpo de delito. Do Instituto Médico Legal, Roberto Jefferson foi levado para o presídio Ari Franco, na zona norte do Rio, onde passou por uma triagem que vai definir em qual penitenciária o ex-deputado vai cumprir a pena. De lá, ele foi para um outro presídio, dessa vez em Bangu, onde passou por uma avaliação médica. A prisão dele foi decretada na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. O STF negou o pedido do ex-deputado de cumprir a pena em casa. O último dos condenados do Mensalão, que ainda estava em liberdade, Jefferson foi condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E agora ainda vai ter que pagar multa de mais de R$700 mil. Tem gente fazendo vaquinha, eu sinceramente não daria um centavo, até porque ele levou muito. Agora no próximo bloco você vai ver, um ator pode estar preso por engano há 15 dias. E mais, Procon encontra comida estragada em restaurante japonês. Não sai daí que eu volto já já. Sandra Bullock levou o Oscar de melhor atriz nesta história real e comovente. Você quer mesmo jogar futebol? Eu não sei. Ele não tem mais ninguém. Abandonado pelos pais. Mamãe! O jovem Michael tem a chance de mudar sua vida. Você tem lugar para ficar esta noite? Quando encontra um verdadeiro anjo da guarda. Um sonho possível. No Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. A
concorrência anunciou móveis. O Ricardo cobriu até 10% menos. Cama Box Casal na concorrência 465,50. Aqui é 289 em 10 sem juros. Guarda-roupas 10 portas 289 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Pai, quando foi a Revolução Francesa? Revolução Francesa. Mitocôndrias. Com a banda larga da Oi de até 10 MB, você não passa por isso. Só R$ 29,90 por mês e seu filho tem acesso ao Educa, um portal de educação do ensino infantil ao vestibular. Aproveite na volta às aulas. Ligue 0800 031 0001 e assine já. Um ator pode estar preso por engano desde o dia 10 desse mês. Eu vou voltar agora ao vivo com o repórter Eduardo Oliveira, que tem essa informação. O Eduardo, é isso mesmo? Que ator é esse e o que aconteceu? Olha, Eliane, o ator é o Vinícius Romão. Ele fez uma novela da Rede Globo e o delegado Leandro Lima, da Delegacia do Engenho Novo, vai pedir as imagens do circuito interno de segurança de um prédio bem próximo do local onde ele foi preso no dia 10 de fevereiro. Vinícius Romão é acusado de ter assaltado uma pedestre, portanto está preso desde então. O delegado informou o seguinte, que essa vítima confirmou que ele realmente era o assaltante, mas através das imagens ele quer confrontar essas informações. Caso seja confirmado que o ator é inocente, aí sim o delegado Leandro Lima vai pedir o relaxamento da prisão. A família diz que o ator é inocente, Liane. Meu Deus, mas que situação, né? Doutor Carlos Augusto, o senhor também ficou impressionado com isso. Agora, só pelo fato dele ter sido reconhecido pela vítima, isso já leva uma pessoa a ser presa? Não, há o reconhecimento e outras provas que podem materializar essa prisão. Agora, o reconhecimento é feito de uma forma muito formal. São duas pessoas assinando com a pessoa que está reconhecendo. Ela está calma, o delegado fica ao lado da pessoa. Colocam-se várias pessoas ao lado do ator para confundir a pessoa que está reconhecendo. E esse delegado, normalmente, ele trabalha muito bem. Eu acho que ele foi, de alguma forma, as provas se mostraram idôneas para se prender esse rapaz. Agora, essa perícia é interessantíssima, porque quando pegar as imagens, o perito vai avaliar pela altura da pessoa se aquela pessoa é a pessoa da imagem. Vai pegar o ator, vai fazer um confronto, tem como saber exatamente se era o ator que estava lá no momento da captura. Tá certo, muito obrigada. A pessoa também pode ter sido induzida ao erro, né? Vai que a vítima está nervosa na hora, reconhece. O delegado está explicando que isso é feito na delegacia, mas de qualquer maneira, sempre essa possibilidade de erro, não é, doutor? É uma pequena possibilidade. Muito obrigada. E nessa segunda-feira o PROCON recolheu mais de 17 quilos de alimentos vencidos em restaurantes japoneses da cidade. Dos 18 estabelecimentos vistoriados, 5 apresentaram irregularidades. De comida japonesa, a validade dos alimentos e a forma como estão sendo armazenados, além das condições de higiene. O caso mais grave foi na filial do restaurante Benkei, no condomínio Rio 2, na Barra da Tijuca. Lá os fiscais encontraram quase 6,5 kg de shiitake, aquele cogumelo, vencidos. Também estavam fora do prazo de validade 770 gramas de rosbife, 3 litros de mostarda, 1 kg e 200 gramas de tofu, que é um queijo também próprio. Sem falar que também tinha alimentos sem especificação da data de vencimento. Japonês, restaurante com comida estragada, é perigosíssimo, porque eles trabalham com a maior parte dos alimentos crus. Então a pessoa come aquilo ali, pode ter muito mais que um piriri, pode dar um problema sério de saúde. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. O céu variando entre parcialmente nublado e claro, sem ocorrência de chuva. As temperaturas vão se manter estáveis e elevadas, muito calor, com mínima de 20 graus e máxima de 37. Eu volto em um minuto. A concorrência anunciou móveis. O Ricardo cobriu até 10% menos. Rack com painel na concorrência 299. O Ricardo cobriu só 199 em 10 sem juros. Cama box solteiro 199 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. O sabor brasileiro. Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná.
Sandra Bullock levou o Oscar de melhor atriz. E o jovem Michael, a chance de mudar sua vida. Um sonho possível. No Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Já estou de volta, 7 horas e 28 minutos para você atualizar o seu relógio. E agora vamos com as câmeras da 7 Rio, companhia de tráfego para você também que sai de casa nesse momento, Avenida Brasil, na altura de Manguinhos. Olha o trânsito como está confuso, muito carro agora, sentido Zona Norte, sentido centro do Rio. Pode mudar de câmera, a gente vai atualizando para você que sai de casa, para você tentar não pegar congestionamento. Essa altura é muito difícil, mas a gente já vê aí a autoestrada Lagoa Barra, próximo ao Fashion Mall. Trânsito também com retenções já neste horário. Voltando à Avenida Brasil, agora na altura de Benfica, também carregado, mas fluindo nesse trecho. E uma cratera parou o trânsito ontem na zona sul do Rio. Hoje ainda temos desdobramentos. O buraco abriu por causa de um vazamento numa tubulação da Companhia de Água e Esgoto da cidade. E o trânsito foi interrompido em ruas importantes de Copacabana. E nesse momento também estão fazendo a manutenção no local. O trânsito segue um pouco confuso naquela região de Copacabana e na zona sul. Olha o que aconteceu por causa dessa cratera, nesse buraco aí com muita água. Os técnicos da SEDAI tiveram que ir correndo para lá porque virou um nó. O trânsito simplesmente ficou sem condições de trafegar. E um incêndio provocou o caos na Zona Oeste também na tarde de ontem. O fogo provocado pelo forte calor atingiu matas e encostas de Guaratiba, às margens da Avenida das Américas. A gente tem as imagens que as pistas da Avenida das Américas foram fechadas e o trânsito da região foi todo desviado para a Ilha de Guaratiba. Com o tumulto, houve atraso nos ônibus do BRT e milhares de passageiros enfrentaram horas de espera para seguir viagem. Ontem, inclusive, eu passava por esse local por volta de 4, 5 horas da tarde e não tinha condição de passar. Os passageiros iam assim, olha, com o ônibus abarrotado, em pé. Teve gente que quis tacar pedra nos ônibus do BRT, mas dessa vez, pelo menos, não foi culpa do sistema, não. Foi culpa de um incêndio, eles tiveram que paralisar até por questão de segurança. Né? Muitos preferiram continuar o trajeto, de outra forma, saíram dos ônibus e foram mesmo a pé. E agora você do interior do estado fica com Master Ofertas. 5 milhões de... a gente vai falar sobre carnaval agora. Vamos falar sobre carnaval então, porque muita gente sabe o que vestir no carnaval. Veja então as dicas de fantasia com a Lívia Raik. Quem não quer uma... 10, nota 10. No quesito fantasia, no Rio, carnaval é sinônimo de criatividade. Definitivamente, quem não quer aparecer, fica em casa. Vale tudo durante a folia. Só mesmo o carnaval de rua, para unir santas, sereias, miss e até personagem de programa infantil. Quem pode desembolsar, chega a pagar R$2.000 num vestido encomendado. Tá uma Mulher Maravilha. Se o problema é o corpo, que não anda lá muito em forma, não desanima não. Que tal um de mentirinha? Opção, né? E não falta. Com a chegada dos blocos de rua, surgem 1001 fantasias estilizadas. O importante é estar diferente e, claro, se divertir muito. Mas sem desespero, dá pra cair na folia e nem se apertar. E a imaginação voa alto. De sentir na alma, noiva e noivo. Durante o ano a gente espera chegar nesse dia e botar pra quebrar. Este ano a expectativa é que 5 milhões de pessoas acompanhem os mais de 450 blocos no Carnaval do Rio. Naná estará nas ruas. Ele faz questão de pensar nas próprias fantasias. Nunca repete adereços, coleciona carnavais e elogios. O importante do carnaval é isso, se divertir e de cara limpa. Na rua é o povo que faz essa fantasia, né? Com humor, de querer extrapolar, né? Eu acho mais legal mesmo o carnaval de rua, melhor até que o sambódromo. Um ótimo dia para vocês, eu fico por aqui. Tchau, tchau.
sonho da casa própria aqui tá mais